Nós nos alegramos nesta noite, muito mais do que por estar vendo a sua face comigo aqui no templo e poder falar com você que está em casa também, a quem nós saudamos no nome de Jesus, não só você aí de casa ou de outro local que está acessado conosco no nosso canal, mas também você que está aqui conosco no templo. Que a bênção do Senhor seja com vocês, seja conosco, mas nos alegramos muito mais porque temos acesso livre em Jesus, mediado por Jesus, a Deus. A reconciliação com Deus foi realizada na cruz do Calvário e nós podemos sim cantar louvores ao nosso Deus, ainda que imperfeitos. Nós podemos sim adorar o Senhor, reconhecer quem Ele é, e também sermos revelados de que tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que nós temos recebido vem do Senhor. Ele é a fonte da bênção. Por isso, então, nós nos alegramos de estar juntos aqui nesta noite. Seja muito bem-vindo, você que está conosco aqui e você que está também aí, seja no YouTube, ou seja no Facebook. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Quero convidar os irmãos, antes da leitura, eu quero parabenizar os nossos adolescentes aqui da igreja e a todos os adolescentes da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus abençoe muito aos nossos adolescentes. Abramos nossas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Eu quero convidar a todos que estão conosco, seja aqui no templo, ou seja através da internet, a lerem comigo em voz audível o Salmo 121. Vamos nos colocar em pé e vamos ler esse salmo juntos. Deus, o fiel guarda dos homens. Leamos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amado Deus, venha ao nosso socorro, assim como já foi pedido. Nós queremos confirmar a nossa dependência para que possamos ser instruídos, edificados, consolados, confortados e também, ó Pai, reavivados com a Tua palavra vivificada pelo Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aqueles que já estão comigo aqui há muito tempo e alguns que estão nos acompanhando pela internet já ouviram algumas coisas sobre o que vou dizer aqui, mas muitos ainda não ouviram. A minha preparação para o Sagrado Ministério no nível de seminário foi feita em Belo Horizonte, no Seminário Presbiteriano ali de Belo Horizonte. E nós morávamos na cidade de Manhumirim, e eu voltava de Belo Horizonte todo final de semana para trabalhar no nosso presbitério, e então fazia esse trajeto continuadamente e fiz por 4 anos. 4 anos abençoados, guardados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. E Deus colocou sempre a possibilidade de um veículo que passava em Manhumirim por voltas da 00:30, e eu chegava sempre num bom horário ali em Belo Horizonte, mas em alguns momentos
eu tinha que ir num outro horário. E esse horário era muito cedo, então eu chegava muito cedo ali em Belo Horizonte. Eu chegava por volta das 3 da manhã em Belo Horizonte, 3h30, e eu tinha que andar a pé 15 quilômetros, ou melhor, 15 minutos, 15 a 20 minutos aproximadamente, e eu passava em locais assim bastante assustadores. E confesso que quando eu passava, e quando eu subia para casa, o alojamento onde eu tinha montado, eu ia com muito medo, porque realmente era algo assim assombroso, era muito perigoso. E eu sempre agradecia muito a Deus no momento em que eu abria o portão e fechava o portão. Aí me sentia aliviado. Com certeza, todos nós que aqui estamos no templo já passamos por situações assim. E você também que nos assiste, possivelmente esteja agora se lembrando de também algo parecido. De alguns momentos na vida que você passa que acarretam grande temor no seu coração, e quando você chega ao destino, você respira aliviado. Sabemos que o trajeto fora das cidades, do tempo lá em Israel, nas regiões ali, na Palestina, toda aquela região ali, também era muito perigosa. A caminhada que se fazia fora da cidade era muito perigosa. Tanto é que Jesus faz um relato do bom samaritano, contando a parábola, e para isso ele diz que o homem que descia de Jerusalém caiu na mão de salteadores. Então havia sim a probabilidade desse infortúnio acontecer. E nós estamos aqui num salmo, o Salmo 121, ele é o segundo dos 15 salmos relacionados a esse povo que saía de fora para ir até Jerusalém para adorar o Senhor, para as festas normais de Jerusalém. Esses salmos eles foram escritos justamente para essas caravanas de peregrinação que iam celebrar as festas regulares de Jerusalém. E nós temos aqui a Bíblia que eu estou usando, por exemplo, o Salmo 120 até o 134, você encontra cântico de romagem. Cântico de romagem. Cada salmo você encontra esse título, mas também pode ser um outro título dado como salmos graduais, ou ainda canções das subidas. Então eram salmos compostos para encorajamento daquele povo que tinha que passar neste local perigoso para chegar em Jerusalém, para cultuar ao Senhor. O comentador do Salmo 121 na Bíblia de Estudo King James, ele até arrisca dizer, e ele pensa assim de maneira bem enfática, que assim como o templo tinha, para chegar no templo, tinha 15 degraus, esses salmos eles eram um cantado em cada degrau, para chegar até Jerusalém. Apenas uma hipótese afirmada, mas que pode ser também. Mas isso aqui era para encorajamento do povo, relembrar o que o Senhor fez, relembrar quem é o Senhor, a maneira como o Senhor conduz a história. É por isso que hoje, como sempre, nós passamos por momentos difíceis. Muitas vidas estão temerosas e muitas estão chorosas talvez não só pelo nosso famoso problema atual chamado Covid-19, que às vezes nós até esquecemos que existem outras enfermidades, esquecemos que o câncer está matando, esquecemos que o infarto está matando, esquecemos que há tantas outras enfermidades. Muitas pessoas, possivelmente neste momento, e quem sabe você que está me ouvindo aqui pela internet, está neste momento choroso por algo que está acontecendo, algum infortúnio na sua vida, seja até mesmo outro tipo de enfermidade na sua vida ou na vida do seu familiar. E eu quero justamente trabalhar o tema não tenha medo. No Senhor há plena segurança. Não tenha medo. No Senhor há plena segurança. Eu quero destacar aqui 4 afirmações desse salmo que nos encorajam diante de tantos perigos que vivemos. E a primeira afirmação é a seguinte: o Deus que nos socorre
é o Deus que criou todas as coisas. O Deus que nos socorre é o Deus criador. O Deus que nos socorre é aquele que é a fonte de todas as coisas. O Deus que nos socorre é quem causou todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. Olha só o que ele diz nos versículos 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Concordo com Derek Kidner e também outros comentadores de que você não pode definir aqui o que está na mente do salmista quando ele diz olhar para o monte, porque pode ser uma questão de ir para se refugiar no monte, assim como o salmista Davi relatou isso no Salmo 11. Olha só o que ele diz, o primeiro versículo: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Então você pode ter uma visão de que o monte servia para que você se abrigasse, se escondesse, mas também você pode ter a ideia de que caminhando você estava vulnerável a homens maus que estavam escondidos nos montes e só procurando uma oportunidade para saírem e para fazer o mal àquele que estava passando por ali. Ou, e aí já é uma questão minha, por que não pensar também numa possibilidade de que o salmista agora olha e pensa na estratégia de guerra, que muitas vezes a sua equipe ficava escondida em algum local, algum monte, e alguém se aproximava do inimigo e fugia do inimigo. Quando o inimigo passava por eles, aqueles saíam em socorro, e agora então eles ficavam com o inimigo entre eles para a guerra. Mas a questão aqui não é qual é o princípio, o que ele está pensando na questão dos montes. Mas a grande verdade aqui é que o salmista, ele olha e vê além do monte, porque ele vê aquele que criou o monte. E ele diz que o meu socorro não está em pessoas, o meu socorro não está nas minhas estratégias, embora elas sejam boas e às vezes necessárias para a nossa vida. O nosso socorro não está naquilo que o homem pode oferecer ou a própria natureza, mas o nosso socorro está no Senhor que criou tudo isto. Olha só que coisa linda, para pensar. Para agora e volte agora nesses versículos e olhe, por favor. Ele vai dizer o seguinte: eu olho para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que fez os montes. É algo muito superior. O relacionamento com Deus é algo muito superior. Então o povo que tem intimidade com Deus, que é do Senhor, ele não está protegido por tudo aquilo como criação, mas pelo Criador que usa também a criação. O Salmo 124, o versículo 8 diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Olha só a beleza disso. A questão é, em meio a tanto perigo, o que pode consolar um coração aflito é saber que, olhando para tudo que está ao redor, você pode descansar nos braços daquele que criou tudo que está ao redor e tem total autoridade, poder sobre todas as coisas. Então a primeira lição e a primeira afirmação para que você não tenha medo, porque no Senhor há plena segurança, é saber que aquele que nos socorre é aquele que criou os montes, que criou a terra, que criou o mar, que criou o céu, é o Criador de todas as coisas. E aí você para um pouquinho e pensa, como eles foram criados? Eu gosto muito de fazer uma afirmação, e faço embasado nas Sagradas Escrituras. Há muitas pessoas, principalmente no meio evangélico, que dizem, há poder nas palavras. Pois eu digo para você, não há poder nas palavras. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus, porque ele disse, haja e ouve. Você pode passar perto de uma mansão e determinar que seja sua. Se você não trabalhar muito e Deus não der dinheiro suficiente, você nunca obterá. Você pode determinar a cura de alguém,
Mas se o Senhor não curar, você não receberá. Então, na sua e na minha palavra não há poder. Há poder na palavra do Senhor. Haja e ouve. É esse Deus que vem ao nosso socorro. Então, em primeiro lugar, a primeira afirmação é que o Deus que nos socorre é o Deus criador de todas as coisas. A segunda afirmação é que o Deus que nos guarda é o Deus que nunca falha, nunca cochila. Versículos 3 até a primeira parte do versículo 5, ele vai dizer o seguinte: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. Interessante porque esse salmo tem 8 versículos, e a palavra guardar aparece 6 vezes aqui. É a proteção do Todo-Poderoso. Então, aquele que nos socorre e aquele que nos guarda é justamente aquele que não falha. Olha só a palavra aqui, essa afirmação. Ele não permitirá. Não é uma afirmação simplesmente de uma fé de um Deus Todo-Poderoso, mas é uma dependência, é uma oração. É saber que esse Deus que nos protege e aplica-se então a sua bênção a nós que carecemos. Então ele vai dizer que ele não permitirá que os teus pés vacilem, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Aleluia. É este Deus que está o tempo todo, que está ali e que não falha, porque ele não passa nem um segundo, nem um milésimo de segundo, sem a sua percepção soberana. É por isso que é esse Deus que nos guarda para que os nossos pés não vacilem. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que faz a nossa guarda. Nós ficamos felizes quando estamos no local perigoso e de repente vemos uma viatura da polícia passando, aí nós respiramos mais felizes, mas quando ela vai embora, nós ficamos entristecidos, com medo, amedrontados. Quantas vezes nós vemos aí nas reportagens as pessoas dizendo o seguinte: olha, até passa a viatura, mas ela não fica, ela vai embora. E é triste você olhar porque nós temos poucas pessoas para trabalhar nesta área. Eles não podem estar em todo lugar o tempo todo. E a segurança que você tem quando você vê, então, uma autoridade policial ou uma viatura passando, ela é temporária, foi e acabou. Mas a questão do Senhor não. Se está dizendo que Ele não dormita, que Ele não cochila, significa que aquele guarda o tempo todo, e ele não falha, porque ele está atento. E para isto eu recorro ao Salmo 139. O Salmo 139 vai dizer que Deus sabe todas as coisas, sabe o meu andar e o meu deitar. E ele diz que a palavra me não chegou à língua, e ele sabe todas. Ele vai dizer também que Deus é onipresente. Para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir da presença do Senhor, inclusive no julgamento. Porque vi grande trono branco, de quem a terra quis esconder e não achou lugar para esconder do Senhor. O Senhor é o onipresente, Ele está todo aqui agora, como está todo também no Japão, como está todo em outra região, como está todo em todo lugar, muito mais do que podemos imaginar. É este que nos guarda. A promessa ou a petição e estar refugiado no Senhor é justamente ter essa promessa de Deus. Nós não precisamos temer, porque no Senhor há plena segurança. É o Deus que nos socorre, é o Deus criador, fonte de todas as coisas. O Deus que nos guarda é o Deus que nunca falha, porque Ele não dorme. Ele está ativo o tempo todo. Terceira afirmação: o Deus que nos protege é o Deus que está sempre presente e que nunca nos deixa só. A parte B do versículo 5 e o versículo 6, nós encontramos: o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Preste atenção nisto.
Talvez você está agora nos ouvindo pelas redes, pela internet, e talvez você está com o seu coração entristecido. Saiba de uma coisa, primeiro, aquele que vem para te socorrer é aquele que criou, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele que está para guardar você é aquele que não cochila, de momento algum, ele não falha. E ele é aquele que está sempre presente. Olha só o que é comparado aqui então. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Preste atenção comigo, faz uma ligação agora com o versículo número 1. Ele diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Agora ele diz, o meu socorro é aquele que anda comigo como a sombra, a minha sombra, que não me deixa em momento algum. É aquele que cuida de mim o tempo todo, que está comigo o tempo todo. Isto traz ao nosso coração um consolo e um conforto gigantesco. Pensa comigo, quantas pessoas já lhe abandonaram? Quantas pessoas passaram para a sua vida e lhe traíram? Traíram a amizade, traíram quando você mais precisou, ele fugiu e não está mais com você. Quantas pessoas já passaram e já foram e já falharam? Quantas vezes as pessoas têm muitos amigos enquanto elas têm dinheiro, acabou o dinheiro, também acabam os amigos, e ele começa a buscar refúgio e ninguém está com ele. Quantas vezes você é assistido por alguém temporariamente? Mas aqui não, o Senhor que é criador de todas as coisas, o Senhor que não cochila, que não falha, é aquele que nunca nos abandona. O Senhor nunca nos abandona. Eu acho que o autor, o poeta, quando escreveu lá o Passos na Areia, ele foi muito feliz. E aí ele começa a questionar, dizendo, Senhor, por que em alguns momentos eu olhava para trás e via duas pegadas, uma minha e outra do Senhor, e nos momentos mais difíceis eu olhei para trás, só vi um par de pegadas, pensando que fosse a dele, e o Senhor fala com ele, não, eram as minhas, porque nesse momento eu te carregava no colo. É isso, o Senhor não nos desampara, o Senhor não foge de nós, Ele não se afasta de nós. Ele é como sombra, a nossa sombra. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. E isso serve para de manhã, para meio-dia, para tarde, serve para noite, para meia-noite, para madrugada e para amanhã. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. É 24 horas de presença de Deus na sua vida. Pense comigo. Nós nos vemos muitas vezes assustados. E aí tem uma coisinha também que eu queria falar para você. Às vezes nós também esquecemos de que Deus está presente. E aí temos mais medo do irmão ver as nossas falhas e não esquecemos que Deus está presente vendo os nossos erros e as nossas falhas. Tem esse lado também. Então, sabendo que Ele é a minha sombra, como está aqui no versículo 5, na parte B, a sombra à minha direita. Então, e se Ele está comigo de dia e de noite, significa que Ele está vendo tudo que eu penso, porque Ele lê os pensamentos, tudo que eu falo e tudo que eu faço. Diante disto, então, eu me coloco agora dizendo, olha, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. No Senhor há plena segurança. A plena segurança porque aquele que socorre é o Criador de todas as coisas. O que guarda é aquele que nunca falha. E o que protege é aquele que não desampara nem apenas um segundo. E em quarto lugar, a quarta afirmação. O Deus que nos preserva é o mesmo Deus que cuida de toda a nossa necessidade, envolvendo a alma, envolvendo tudo que nós precisamos. Olha só os versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.
duas coisas importantes aqui que eu quero destacar. Primeiro, o cuidado do Senhor na vida dos seus filhos, no dia a dia. Quando você sai para trabalhar, quando você trabalha, quando você volta para o trabalho, quando você está em casa, quando você está para o lazer, praticando esporte. Quando você está em todo e qualquer lugar, ali está o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor, sim. E Ele preserva a sua vida, porque se não fosse o Senhor, você já estaria morto, até mesmo pela sua própria falibilidade e imprudência. Quantas vezes aqui, nós aí que somos mais jovens, quantas vezes aqui a gente pegava a bicicleta quando adolescente, fazia umas coisas que a gente passava o maior sufoco, quando saía lá embaixo sem cair, um acidente tão grave, a gente parava, respirava e dizia, graças a Deus, mas a gente quase perdia o controle. Quantas vezes você passa em algum momento dirigindo o seu veículo e você diz, só foi o Senhor, porque se não fosse o Senhor agora, que eu estava perdendo o controle. Ou em outras situações. Sabia que o seu coração está batendo agora porque o Senhor o preserva? Sabia que o seu rim, que o seu fígado, tudo funciona porque o Senhor está sustentando? São detalhes. Porque se o Senhor não sustentar o sol aceso, tudo congela e tudo é destruído de vida. Então, esse Deus que nós somos servos, que nós servimos, Ele nos preserva no todo. A alma significa o todo do homem. E aqui agora nós temos não só a questão de ser guardados aqui, mas também ser guardados para lá. Olha só o que ele diz no final. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, o trajeto. Agora preste atenção, desde agora e para sempre. E o sempre aqui, com certeza, não é simplesmente o tempo de vida. Mas eu creio plenamente, porque toda a Bíblia conduz para um só caminho, Jesus Cristo. Toda a Bíblia conduz para um só caminho, Jesus Cristo. E aqui então quer dizer algo a mais. Algo de comunhão com aquele que é a causa não causada, que causou todas as coisas. Que é aquele que é o socorro muito além daqueles que podem nos prestar socorro. Porque Ele é o Criador do socorro, do céu e da terra, dos montes. A intimidade com esse Deus que guarda, e esse Deus não falha. Ele não perde 1 milésimo de segundo da sua vida, da minha vida e de todas as vidas, tanto do ser humano como da criação, do ser chamado irracional. Eu gosto muito da frase de que cada partícula de poeira, ainda que você não consiga ver, ainda que você seja um movedor, quando você então bate um pano e aí ele sopra aquelas partículas que você não consegue enxergar, a não ser quando um raio de sol está adentrando e você vê passar pelos raios de sol aquelas partículas, cada uma sai do lugar que Deus determinou, sai porque Deus determinou, vai na direção que Deus determinou e para no lugar que Deus determinou. Se Deus cuida assim de uma partícula, Ele também preservará a nossa vida. E aí as pessoas ficam pensando que são capazes de mudar alguma coisa na sua própria vida. Nós sabemos de história de pessoas que estavam em um estado grave de enfermidade e que já caminhava para o seu tempo final e que necessitava de um tratamento na capital, morando no interior. E aquela pessoa não estava bem de saúde mesmo, todos já ficavam, os familiares já preocupados com isso, lógico, mas no trajeto, aquele que conduzia o veículo para que essa pessoa fosse tratada num dos seus tratamentos, ele capotou e o acidente matou aquela senhora. O que eu estou dizendo para você, meu amado, minha amada, que a sua vida aqui na terra tem
tempo de validade, e a validade é do Senhor, e não adianta, não é um Covid, não é um câncer, não é outro problema que lhe porá fim, é o seu dia determinado. O Salmo 139 vai dizer que os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. O instrumento talvez seja o Covid, talvez seja o câncer, talvez seja o acidente. Alguma coisa causará, mas é o meu dia determinado pelo Senhor. Lembro-me do missionário que estava indo para um lugar muito perigoso, e alguém disse, já mataram o outro missionário que foi para lá, e você vai para lá assim mesmo? Ele disse, vou. E se te matarem lá? Ele disse, é porque chegou o fim do meu ministério. Porque se não chegou ainda, ninguém consegue me matar. Porque Deus é quem preserva a vida. Ele guardará a tua alma completamente, guardará a tua saída e entrada, ou seja, no contexto aqui e agora, até o tempo determinado. Agora, guardará a tua alma também inclui a questão da vida com Deus. E aí então, para sempre, essas duas palavras me fazem também afirmar que não é só uma questão de preservação num contexto físico aqui e agora, mas além disto, também é a preservação do santo, a perseverança dos santos, daquele que verdadeiramente está no Senhor. Porque ele diz, guardará a tua alma, o todo do homem. Aí ele vai dizer no final, desde agora e para sempre. Eu vou apenas usar como base o versículo 24 de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. E aqui diz, ora, há aquele, ou seja, ao próprio Senhor, que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Aí vem o 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Então aqui tem também aquilo que o Senhor realiza na nossa vida. É por isso que de vez em quando você peca e aí vem o chicote de Deus, aí vem a varada de Deus. O politicamente correto fala que não se pode usar a vara, mas no reino de Deus não só pode, como Deus usa. E usa para o nosso bem, para a nossa correção, porque Ele nos ama. É isso que o autor aos Hebreus disse, no capítulo 12. Se você não recebe a correção do Senhor, então indica que você não é filho, só é bastardo, porque todo pai disciplina o filho a quem ama. E aqui ele diz, guardará de todo mal. E aí eu me refiro também, e me reporto também, à oração de Jesus, quando ele vai dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. E depois ele vai dizer, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí então seria cair na tentação. Então este mal, para mim, com certeza, é muito mais do que simplesmente uma caminhada. Ele também é o mal que pode acontecer numa caminhada, mas para nós ele se estende também na vida espiritual, porque trata da alma, trata do todo do homem, e não é uma questão apenas de entrada e saída, mas é agora e para sempre. Não tenha medo. No Senhor há plena segurança. Mas isso me dá então o direito de viver de qualquer maneira, porque já que o Senhor é o meu socorro, e Ele é o Criador de todas as coisas, já que o Senhor é o meu guarda, e Ele nunca dorme, nunca falha, já que Ele é o meu protetor, e Ele está sempre presente comigo, e Ele sempre me preserva em toda situação, então eu posso viver perigosamente. Não, você e eu, nós não podemos tentar o Senhor. O Senhor estabeleceu leis e nós precisamos respeitar essas leis.
O próprio Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas eu quero que você pense comigo, eu não sei qual é o seu estado agora, neste momento. Eu não sei se esse momento de ficar em casa e esse tempo todo você tem mexido com o seu emocional. Eu não sei se você tem passado por problemas emocionais aí, está sofrendo alguma atitude, alguma ação dada a questão do medo. Talvez a questão, você que está me assistindo também passando por isso, às vezes você perdeu o seu emprego por causa disso, ou algum empresário acabou quebrando e não tem condições mais de levantar-se diante disso. Talvez algum parente seu está acometido de Covid, e quem sabe até está na UTI, e quem sabe não só por essa questão, de repente por uma outra enfermidade, ou você mesmo está enfrentando uma outra enfermidade. E para você que não está enfrentando nada disso, eu quero encorajá-lo também. Não tenha medo. Lance-se no Senhor, porque no Senhor há plena segurança. E há segurança para esta vida aqui, e há segurança também para a vida eterna. Porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Sabe, nós não podemos nem imaginar o que é nada. Porque a partir do momento que Ele criou e nós lidamos com a criação, nós não sabemos verdadeiramente o que é nada. E é do nada que Ele apenas ordenou e tudo veio à existência. Esse é o Deus Todo-Poderoso, único Senhor. Esse é o Deus que nos socorre. Eu tenho pessoas. Aleluia, obrigado, Senhor. Mas o meu socorro está no Senhor que criou pessoas. Esse Deus que me guarda, Ele não tem nem mesmo um momentinho. Fica aqui, já volto. E vai ali e volta. Ele não cochila nem um pouquinho enquanto você está vivendo nessa caminhada. Ele está presente com você naquele momento que você está feliz. E você não recebe uma promoção, seja lá em que área for, seja saúde, seja no emprego, seja uma alegria qualquer, e você vibra, e como servo do Senhor você grita: glórias a Deus, louvado seja o Senhor, aleluias. Ele está presente. Mas quando você também está moribundo e você começa a olhar e os seus amigos saíram, você está sozinho. E a noite parece não terminar e você está ali sozinho. Seu cônjuge está dormindo, e espero que só dormindo e não roncando, mas está ali do lado, mas ele está inerte porque ele está dormindo e com certeza ele está roncando. Pelo menos aí talvez os 90%. Você não está sozinho ali, meia-noite, 1h da manhã, 2, 3, 4. O Senhor não dorme, Ele está com você ali. Passe a noite em claro, sozinho. Não, o Senhor estava com você, está com você, estará com você. Sabe que nos momentos difíceis, quando você olhar e dizer: está tudo difícil, o Senhor está ali como a sua sombra, Ele não abre mão, Ele está presente. E sabe uma coisa que me chama a atenção nesta simbologia, nessa metáfora? Ele é a tua sombra à tua direita. É que se você observar a sua sombra, ela passa nos lugares mais tenebrosos, mas ela nunca se separa de você para ir depois. Se você passar num local perigoso que só cabe você, ela passa junto, mesmo que passe no buraco, no penhasco, na rocha. Mas ela está ali. É assim que o Senhor cuida de você. É assim que Ele está na sua vida. É assim que Ele está conduzindo a sua história.
o momento mais difícil da sua vida, Ele está presente. Ele está presente, saiba disso. Ele é aquele que guarda não só o seu corpo físico, mas também a sua alma. Ele guarda a tua saída e a tua entrada, mas Ele guarda também a sua alma para a eternidade. Por isso não tenha medo. No Senhor há plena segurança. Descansemos no Senhor. Deleitemos no Senhor para sermos como esse salmista. Todo povo de Deus que verdadeiramente está em Deus olha sempre para o Senhor e não para o problema, né? É claro que eles também têm medo. É claro que eles também tiveram muitas dificuldades, mas olharam para o Senhor. Então não tenha medo. No Senhor há plena segurança. Coloquemos-nos em pé. Você que está em casa, medite nisso. Talvez o seu coração está entristecido. Ou você que está, quem sabe, até no hospital e de alguma forma acessou o nosso canal. Confie no Senhor. Ele conduzirá a sua história. Eleva os olhos para os montes, mas o meu socorro não está nos montes, está no Senhor que criou os montes. Ele nunca falha, Ele não cochila, Ele nunca se separa, Ele está sempre presente. E Ele é aquele que nos preserva a alma, ou seja, todo o nosso ser. Oremos ao Senhor. Graças te rendemos, Senhor, pela palavra confortadora que nos dás. Como é maravilhoso, Senhor Deus, experimentar do Senhor este cuidado. Aquilo que recebemos como dever de prudência, mas saber que o Senhor, Tu mesmo nos conduzes. Quero agradecer-te, ó Pai, porque Tu és o nosso refúgio, o nosso guarda, a nossa proteção e aquele que nos conduz em triunfo. Tu és o Criador, Tu nunca cochilas, Tu nunca te afastas de nós, e o Senhor cuida para sempre dos Teus filhos. Bendito seja o Senhor. Conforte este coração que nos ouve neste momento. Revele a graça salvadora do Senhor antes da graça confortadora. Que nós saibamos e experimentemos mais e mais do Senhor como intimidade. Nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Recebamos a bênção. Que a doce, maravilhosa graça